Olá meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Hold steady. Hold steady. There's no end to the filthy bastards. We have to hold them here. Fire at will! Os valentes de Davi eram homens que apoiaram fortemente Davi em seu reino, para que ele fosse feito rei sobre todo Israel, conforme a palavra do Senhor. Os valentes de Davi também ficaram conhecidos como os poderosos de Davi, ou simplesmente os 30. A palavra valente, que forma a expressão valente de Davi, traduz um termo hebraico que significa literalmente homem poderoso. Esse termo hebraico, por sua vez, deriva de uma raiz que significa ser forte, ser superior ou prevalecer sobre. É difícil dizer com exatidão qual era o número dos valentes de Davi. Inicialmente parece que os valentes de Davi formavam um grupo de 30 homens, mas a lista que nomeia os valentes de Davi fornece números superiores a 30 nomes. A lista de 2 Samuel, por exemplo, fala de um total de 37 homens. Inclusive a lista do livro de Crônica acrescenta ainda mais nomes em relação à lista do livro de 2 Samuel e não fornece nenhum número total no final. Mas aqui é importante saber que essa questão não constitui qualquer contradição bíblica. Os valentes de Davi estavam constantemente envolvidos em batalhas e situações perigosas. Além disso, as condições de vida naquela época era mais precária do que na atualidade. Então é perfeitamente possível que algum dos valentes de Davi originais tenham morrido em peleja ou por qualquer outra causa, e outros homens tenham sido integrados ao grupo para substituir as baixas. Então, mesmo em algum momento, havendo mais do que 30 valentes de Davi, esse grupo continuou a ser designado de forma arredondada ao número de 30. Os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros. Eles se ocupavam de tarefa que defendia o propósito do reinado de Davi. Então, naturalmente, os valentes de Davi eram homens acostumados à guerra e lutaram ao lado de Davi por Israel em diversas ocasiões. Os escritores bíblicos até destacam algumas empreitadas em que os valentes de Davi estiveram envolvidos. Em algumas ocasiões, por exemplo, alguns dos valentes de Davi lutaram contra os guerreiros filisteus, de grande estatura, que descendiam dos gigantes. Outros feitos dos valentes de Davi também são citados no texto de 2 Samuel. De acordo com esse texto, os poderosos de Davi realmente faziam grandes proezas militares. No número reduzido, eles enfrentavam e derrotavam grandes tropas inimigas. Claro que eles faziam tais coisas por causa do livramento da parte de Deus. A coragem dos valentes de Davi pode ser explicada no episódio em que 3 deles romperam pelo acampamento dos filisteus para tirar água de um poço que ficava à porta de Belém. Na lista que traz os nomes dos valentes de Davi, esses homens foram divididos em 2 grupos. Primeiro são citados os 3 valentes mais renomados, José-Babazete, Eleazar e Samar, depois os 30 valentes liderados por Abisai e Benaia.
José Babazete, o primeiro dentre os principais valentes, parece ter sido um grande guerreiro com lança, a ponto de matar centenas de homens com a mesma arma. Eleazar aparentemente dominava a luta com espada. Em certa ocasião, ele lutou tanto contra os filisteus que no final a sua mão ficou cansada e não soltava mais a espada, talvez num tipo de cãibra. Já Samá também esteve envolvido numa importante batalha em que derrotou os filisteus. Abisai e Benaia também eram notáveis entre os 30. Abisai feriu 300 homens, enquanto Benaia feriu 2 heróis do Moabitas e matou um egípcio de grande estatura. Além disso, ele também desceu numa cova e matou um leão no inverno. Entre os demais valentes de Davi, também são citados nomes conhecidos como o de Azael, irmão de Joabe e Abisai. Talvez o próprio Joabe tenha integrado o grupo dos 30 valentes de Davi, antes de se tornar comandante do exército do rei. À luz de Crônica 2:16, Joabe, Abisai e Azael eram sobrinhos de Davi, pois eram filhos de Zeruia, uma das irmãs do rei de Israel. Entre os valentes de Davi havia também oficiais estrangeiros. Um exemplo disso é o nome de Urias, o heteu. Esse Urias foi o mesmo que era casado com Betseba e que foi vítima do grande pecado de Davi. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.